Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Frois, atual presidente da Abrasta e paciente de talassemia Major. Hoje estamos aqui para falar sobre pesquisa clínica ou estudos clínicos. Seja bem-vindo em mais uma TV Abrasta. E hoje estamos aqui com a nossa querida doutora Sandra Logeto para a gente poder falar deste tema tão importante. Seja bem-vinda, doutora Sandra, a mais esta TV Abrasta. Obrigada, Eduardo. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e trabalhando junto com a Abrasta. Doutora Sandra, e para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de iniciar perguntando para a senhora, o que seria pesquisa clínica ou estudo clínico? Então, bom, esse é um tema realmente muito interessante e atual. As pesquisas clínicas, ou estudo clínico, como o próprio nome diz, são pesquisas científicas, onde nós avaliamos em pessoas a segurança e a eficácia de um novo remédio, ou mesmo de um remédio para uma outra indicação, um produto novo, um procedimento novo, onde o desenvolvimento dele tem o objetivo de beneficiar as pessoas que potencialmente poderão utilizar esses procedimentos. Nessa pesquisa clínica, os pacientes ou as pessoas são selecionadas e através de exames, testes, um protocolo bem definido para saber quem pode ou não entrar para usar aquele tratamento, aquele novo procedimento, a ideia é que eles sejam feitos em benefício do paciente. Então, resumindo, é um conjunto de ações clínicas diretamente em seres humanos para avaliar os benefícios e a segurança de um novo produto, de um novo medicamento. E para chegar nessa fase de estudo clínicos, já em humanos, ele já passou por uma série de outros estudos, para que possam realmente chegar a ser testado em um ser humano, não é isso? Sim, com certeza. Inicialmente, nós falamos que é a fase pré-clínica, onde é a fase que vai caracterizar, assim, falando especificamente de medicamentos, ela vai caracterizar esse remédio, qual que é a ação dele no corpo, aonde ele pode atuar para combater aquela doença. Então, isso é pré-clínico, você não faz mais em laboratório. Aí depois, nós temos os estudos em animais, onde tenta-se buscar a dose tolerada, a toxicidade, os efeitos colaterais desses medicamentos em animais, e geralmente são animais que teriam um comportamento parecido com o organismo humano. E só aí, a partir desse momento, é que entram os estudos clínicos, quando eu já conheço bem o medicamento, o que ele pode fazer, ele já foi avaliado em animais, e aí, ele sendo aprovado nessas fases, aí sim começam os estudos em humanos. Todas as pesquisas, ela passa por um aval de um comitê internacional. As pesquisas, elas são seguras até chegar a serem testadas em seres humanos? Todas as pesquisas, ela passa por uma avaliação de um comitê de ética em pesquisa, e esse comitê de ética, ele é de cada país onde aquela pesquisa vai ser desenvolvida. Se é um estudo, por exemplo, que nós falamos internacional, o Brasil vai participar de algum estudo onde outros países também funcionam. Então, assim, a aprovação, digamos, que foi dada nos Estados Unidos, não serve para o Brasil. Nós temos que ter uma autorização do Brasil também. Cada país dá a sua autorização. Então, no Brasil, nós temos a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, o estudo nacional ou internacional, ele vem, é escolhido um centro coordenador, que é aquele centro de pesquisa que fica responsável por submeter para aprovação para a CONEP aquele estudo, e uma vez a CONEP aprovando no Brasil, cada CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, de cada centro de pesquisa também tem que aprovar. Eu preciso de uma aprovação nacional primeiro, para depois as aprovações locais dos centros de pesquisa. Eu não preciso no Brasil da aprovação internacional, eu preciso da aprovação nacional desse estudo. Além disso, por exemplo, quando é estudo com medicamentos, uma vez a CONEP aprovando, nós também temos que ter a aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando é medicamento de estudo internacional, esse medicamento vai ser importado, então eu também preciso da Anvisa, da aprovação dela para que esse medicamento possa vir para o Brasil. Então, assim, com todo esse cuidado, toda essa avaliação desses comitês de ética, as pesquisas sim são seguras, porque tanto a CONEP quanto os CEPs, eles só vão aprovar a realização de um estudo
estudo clínico se realmente eles estiverem convencidos de aquele protocolo, que aquele estudo será benéfico para o paciente. Além do que, né, o que a gente sempre fala, quando o paciente participa de um estudo clínico, o controle e o acompanhamento dele acaba sendo muito mais rigoroso, porque nós cumprimos etapas obrigatórias de controle do paciente. Então, digamos, às vezes o paciente, na rotina dele, ele passa em consulta a cada 3 meses, quando ele está na pesquisa clínica, ele passa mensalmente, às vezes ele faz mais exames. Então, isso também acaba sendo uma vantagem dos estudos clínicos, de você ter um acompanhamento bem mais rigoroso, até por conta que nós precisamos conhecer os efeitos daquele medicamento no organismo daquela pessoa. Isso é muito importante, porque tem todo um cuidado, né, em torno desse paciente que está participando dessa pesquisa clínica. Ele é visto com frequência pelos médicos, é realizado inúmeros exames, então isso acaba trazendo e dando segurança tanto para quem está fazendo a pesquisa clínica, como para o paciente que está participando desta pesquisa, não é isso? Exatamente isso. E aí, doutora Sandra, uma pergunta que não quer calar. O paciente, quando ele entra no estudo clínico, ele está sendo cobaia ou não? Com certeza não. Esse é um conceito, infelizmente, que no Brasil ainda existe, não só entre os pacientes, mas às vezes até entre alguns médicos, houve esse termo cobaia, mas com certeza não. E existem leis nacionais, leis internacionais, justamente feitas para proteger os pacientes que vão participar desses estudos clínicos. Então, essas leis fazem com que a vontade do paciente seja respeitada. Antes dele começar essa pesquisa, por exemplo, nós assinamos um termo que se chama termo de consentimento livre e esclarecido. Esse é um termo onde ele é escrito em linguagem leiga, onde todo o estudo é explicado, o que o remédio faz no corpo, quais são os efeitos colaterais, como ele vai fazer o segmento, a rotina de acompanhamento que ele vai ter. Ele coloca todos os direitos do paciente, os deveres do paciente dentro do estudo clínico. Se o paciente, por exemplo, ele aceita entrar no estudo, mas ali no meio do caminho ele acha que não é bom mais participar do estudo, ele tem todo o direito de sair desse estudo e de sair sem que o seu tratamento seja prejudicado. Se o paciente desiste de continuar no estudo, ele continua no serviço dele, ele volta ao tratamento que ele fazia anteriormente. Então não existe uma obrigatoriedade. A cobaia, o que é? É aquele bichinho de laboratório que ele não decide nada, ele está ali e o cientista está estudando. O humano não, ele não é cobaia, ele tem plenos direitos e plena consciência de ter uma decisão conjunta se ele vai participar ou não daquele estudo clínico e como é que será a continuidade. Hoje existem leis, existem os comitês de ética, isso foi muito desenvolvido, infelizmente, após a Segunda Guerra, por causa das atrocidades que nós sabemos que aconteceram, de pesquisas, né, se é que a gente pode chamar isso de pesquisa. Então, para eliminar completamente isso, hoje as leis são bem rígidas, bem escritas, defendendo o paciente, o médico e o estudo. Eu queria que a senhora pudesse falar para a gente como que esses estudos clínicos podem beneficiar pacientes com talassemia. Sim, não só na talassemia, mas para qualquer patologia, mas aqui falando de talassemia, por que eles beneficiam? Geralmente, assim, é uma tecnologia nova, é uma pergunta nova sobre aquele tratamento que o estudo quer responder. Então, isso é uma oportunidade do paciente se antecipar ao possível benefício que ele vai receber daquele tratamento. Então, ele já pode se beneficiar de usar aquele produto antes desse produto chegar ao comércio e ter o controle, a boa evolução, porque sempre que nós começamos um estudo clínico, nós esperamos que realmente ele vá dar certo. Por exemplo, o Brasil, quando o Deferazirox foi desenvolvido, né, o seu estudo fase 3, os fases 3 é quando você compara aquele produto que você quer investigar com o tratamento padrão do paciente. Então, o que foi comparado? Se o Deferazirox, ele era igual ao Desferal, naquela época, naquele grupo de pacientes. Então, o Brasil participou desse estudo e nós tivemos a oportunidade de incluir pacientes do Brasil nesse estudo e eles se beneficiaram porque eles puderam ter os efeitos benéficos daquela tecnologia bem antes do que os pacientes tiveram acesso quando o medicamento foi aprovado no Brasil. Isso é muito importante porque eu ainda sou do tempo que a gente só tinha a desferoxamina disponível para fazer a quelação de ferro. E aí veio o deferiprona, que também
também pacientes participaram desse estudo no Brasil, e isso foi muito importante, porque, veja bem, hoje nós temos os 3 quelantes disponíveis no Brasil, graças a essa questão de estudos clínicos que foram aplicados aqui no Brasil. Então, eu acho que realmente isso vem agregar e trazer muitos benefícios, né? Isso é um diferencial, porque a Anvisa, quando ela vai avaliar para aprovar algum medicamento, ela quer saber se tem dados de pacientes brasileiros. Isso ajuda na aprovação. Às vezes uma medicação é muito boa, mas não foi estudada no Brasil, isso pode ser um empecilho para a aprovação final do medicamento depois. E hoje no Brasil está acontecendo alguma pesquisa clínica que envolva a talassemia? Nós estamos para iniciar um estudo clínico com um medicamento que se chama mitapivat. O que esse medicamento faz? Ele melhora a energia que o glóbulo vermelho tem. Melhorando essa energia, ele diminui a eritropoiese ineficaz, que é o problema básico da talassemia, onde a pessoa não consegue produzir a sua hemoglobina adequadamente, então a medula óssea fica meio maluca tentando produzir hemoglobina normal e não consegue. E aí ele melhoraria também a anemia do paciente, destruiria menos glóbulos vermelhos do que acontece habitualmente. É um estudo clínico que ele vai incluir tanto as pessoas que têm talassemia, que são dependentes de transfusão, que é a talassemia maior clássica, mas também aqueles pacientes que têm o que a gente chamava de talassemia intermediária, mas que também depende de transfusão, eles também têm um estudo voltado para eles. E também vai ter um outro estudo também com esse medicamento mitapivat, que é para aquelas pessoas com talassemia que não dependem de transfusão, que seria aquela talassemia intermediária que não precisa transfundir cronicamente, como os pacientes com talassemia maior. Não é só para beta-talassemia, então aqueles pacientes com alfa-talassemia, que também são dependentes de transfusão, podem entrar nesse estudo, e aqueles com alfa-talassemia que tenham anemia, que não transfundem, podem entrar no estudo da talassemia que não depende de transfusão. E o que esse estudo pretende? Então, naqueles pacientes que são dependentes de transfusão, a intenção é que esse medicamento reduza em pelo menos 50% das transfusões que aquele paciente recebe. Se em 12 semanas você diminui pelo menos 2 unidades, no mínimo 2 unidades do que o paciente transfuse habitualmente, já é bom. E o da talassemia não dependente de transfusão, o objetivo dele é aumentar pelo menos em 1 grama por decilitro a hemoglobina desse paciente, que isso às vezes pode fazer o diferencial, pode melhorar a sintomatologia, melhorar o cansaço, pode fazer com que ele não precise de uma possível transfusão. A ideia desses 2 estudos que estão para começar no Brasil é essa. Eu gostaria que tivéssemos muito mais estudos aqui com talassemia, porque a gente sabe que tem outros medicamentos, outros estudos no exterior, mas por enquanto o que temos para hoje é esse do mitapivat, que já deve estar para começar. Ainda não tem uma data para poder começar esse estudo do mitapivat no país, ou já se tem uma programação? O estudo para as pessoas não dependentes de transfusão já foi aprovado pela CONEP, e o das pessoas com talassemia dependente já está em vias de ser aprovado. Eu acredito que até o fim do ano os estudos já tenham se iniciado no Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que pacientes podem participar de novas pesquisas clínicas. Para garantir a segurança desse paciente, ele tem que participar, ele tem que estar dentro de um dos centros de pesquisa clínica que foi selecionado para o estudo, porque existe uma seleção de centros com capacidade de pesquisa clínica para garantir que a pesquisa seja feita adequadamente, que exista segurança para o paciente. Geralmente o médico daquele centro, ele oferece, ele explica o estudo ao paciente. Se ele concorda, o primeiro passo é assinar aquele termo de consentimento livre e esclarecido. Aí esses pacientes eles serão avaliados quanto aos critérios de inclusão e os critérios de exclusão, porque todo estudo tem quais as características do paciente que pode participar do estudo e quais as características que não, porque às vezes ele tem doença cardíaca ou doença hepática mais importante, que eu sei que se eu for dar o medicamento pode ser prejudicial para o paciente, então nesse caso é o critério de exclusão, ele não pode entrar. Antes do estudo ele vai fazer uma série de avaliações clínicas e avaliações laboratoriais para
termos certeza de que ele está em condições de saúde para participar daquele estudo, e após essas avaliações, ele estando apto, ele pode iniciar no estudo. Normalmente, assim, são poucos os centros que são selecionados para participar desse estudo, que é uma pena, né, porque o ideal seria que todos os centros que tratem de talassemia pudessem ser um centro de pesquisa. Existe a possibilidade também, se o paciente souber desse estudo, ele pode conversar com o médico dele. Se o médico achar interessante, existe a possibilidade de entrar em contato com esse centro e o paciente ser encaminhado para avaliação e possível inclusão no estudo. Com a Brasta, que tem o contato dos pacientes, se o Eduardo permitir, poderia deixar a Brasta como um contato, e aí a Brasta tentaria avaliar a possibilidade de encaminhamento desses pacientes. Mas eu acho importante sempre conversar com o hematologista que faz o acompanhamento de rotina do doente para uma melhor avaliação. Eu acho sim importante, né? Quanto mais pacientes a gente tiver ingressado em pesquisa, mais rápido e mais eficaz essa pesquisa vai ser. Eu acho que isso se torna essencial, e a Brasta sempre defendeu a questão da pesquisa, né? Porque a gente sabe o quanto que a pesquisa ela é importante e quantos benefícios a pesquisa traz para nós pacientes, principalmente de uma doença muito rara. Então, qualquer pesquisa que venha agregar benefícios para nós pacientes de uma doença rara é de suma importância, e a Brasta, sim, abraça todas essas pesquisas que, com seriedade, possam vir a acontecer no nosso país. Isso é muito importante, Eduardo. A gente tem que ter a oportunidade de oferecer mais esse benefício para os pacientes. Exatamente. Já é difícil conviver com uma doença rara que não tem tantas pesquisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Então, quando se tem alguma pesquisa que realmente venha a beneficiar de alguma forma pacientes de talassemia ou qualquer outra doença rara, é muito importante que a gente esteja antenado e possa participar e ajudar na validação dessas pesquisas. Esta foi mais uma TV Abrasta com esse tema tão importante, que é a questão de pesquisas clínicas no nosso país. E mais uma vez, doutora Sandra, em nome da Abrasta, eu gostaria de agradecer a sua participação ilustre nesta TV Abrasta, que vai ajudar muitos pacientes a entender de que forma é feito as pesquisas clínicas, os ensaios clínicos no nosso país. Então, de coração, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom estar aqui com você e contamos sempre com a sua ajuda. Com certeza, acho que eu sempre muito feliz quando eu estou aqui falando, porque você sabe que eu sou uma batalhadora para tentar sempre o top para os meus bebês, né? Muito obrigado, doutora. Forte abraço. Beijo. Um beijo. Pessoal, se você gostou dessa TV Abrasta, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, participe, deixe seu like, comente e saiba, conte sempre com a Abrasta para o que der e vier. Estamos sempre à disposição. Forte abraço e até a nossa próxima TV Abrasta.